Meu nome é Celso da Costa Frauche, diretor do Instituto Mão de Luva, para a TV Interior. Hoje nós vamos conversar no diálogo com a professora Eni Batista, uma pessoa importante para a história de Cantagalo, que tem muitas histórias para contar. Vamos começar com a primeira história, onde você nasceu. Sim. Não precisa dizer o ano, né? Não, mas o ano não tem problema, não. Pois não. Meu nome é Eni Batista, nasci na Fazenda do Bonfim, distrito aqui perto de Cantagalo, né, estado do Rio, e da minha família somos 12. Meu pai, Jaci Batista, e a minha mãe, Rosalina Chevran Batista. Eu sou a 9ª filha de Jaci e Rosalina. Você chegou a morar na Fazenda da Serra? Não, só sabemos as histórias da Fazenda da Serra que papai contava com muito carinho. Não cheguei, só fiquei conhecendo mais através daquele livro que eu lhe emprestei, do tio Mozart. Tio Mozart, que morava em Goiânia, que ele escreveu o livro. Não cheguei não, mas a gente sabia. Mas a gente traz um carinho muito grande para São Sebastião do Paraíba, onde a família do meu pai toda é de lá. E aqui em Cantagalo, você estudou aonde? Eu estudei justamente aqui nessa sala, no colégio, fui alfabetizada por Cartilha do Povo, por Dona Yaya, conhecida Dona Yaya. E depois com Amélia Tomás. Meu primário eu fiz todo com Amélia Tomás. E o ginásio e o normal no Colégio Euclides da Cunha. O Colégio Euclides da Cunha já aqui na... Já aqui em Cantagalo, ali na praça, na Praça João 23. Que bom. Eu ali também terminei o meu científico ali. É. E depois disso, quando você já se tornou adulta, como foi? Você começou como professora? Qual foi a sua jornada na área da educação? Na área da educação eu comecei como professora aos 18 anos. Eu consegui licionei na fazenda do meu pai, era radicada. Fiquei 5 anos na Fazenda Paraíso, que é próximo aqui. Sim. E licionei, eu tinha 60 crianças. Então eu fazia tudo, era a saúde deles, eu olhava para o Dr. Nilo, que foi muito bom, fazia exame nas minhas crianças, para vista, para pestalose, eu tinha 2 criancinhas que eu notava que tinham problema, e Enedina Goulart, Chevran Goulart, esposa de Juvenal Goulart, falou: Eni, você tem alguma criança que você nota alguma coisa? Eu falei: tenho, 2 crianças, então eu coloquei aqui na pestalose. Então eu tinha muito carinho, gostei muito de ser professora, mas meu sonho era ser médica, mas meu pai não deixou eu estudar em Friburgo, que eu queria estudar em Friburgo, no Colégio das Irmãs, para ter uma base mais sólida, né? Para fazer o exame e passar logo. Ele não deixou porque falou: minha filha, a filha do doutor Dimar Rocha, foi estudar no Colégio das Irmãs em Friburgo, tomava aquele banho gelado, a menina ficou tuberculosa, morreu tuberculosa, porque na época não tinha como o tratamento, né, como é hoje, então não deixou. Então eu tive sim uma frustração, mas como professora eu fiz o que eu pude, porque eu fiz com amor. Eu fiz, Celso, o que você faz aqui em Cantagalo, esse trabalho mão de luva. Você colocou o amor é o principal. Você colocou o amor, colocou sua capacidade, a sua visão de futuro. Isso é que é muito importante. E eu fiz com muito amor. Tem alunos até hoje que lembram de mim com muito carinho, porque além de eu licionar, fazia merenda para todas as crianças. Meu pai me dava 5 litros de leite. Eu botava 3 litros de leite, de água, porque leite gordo, e fazia, tinha um empregado na fazenda, ele fazia um angu forte e eu misturava aquilo. Até hoje eles dizem: Dona Eni, que coisa gostosa, que leite gostoso que a senhora fazia para nós. Eu falei: porque eu fiz com amor, meu filho, vocês tinham fome, andavam coitadinhos, né? Então eu fiz com muito carinho, fui professora e me orgulho de ser professora. Só tenho uma tristeza muito grande desses políticos não valorizar o professor. O que o político, o que um deputado ganha, devia trocar, botar para o professor e o deputado ganhar o nosso ordenado. Isso é que eu sempre falo. Eu até mandei para a Datena. Datena, fala isso no seu programa. E na área da cultura? A cultura, através de Amélia Tomás, eu fui gostando do problema cultural, né? Então, tudo que ela me falava, eu escrevia, eu guardava. Inclusive, um dia ela virou para mim e eu falei: Dona Amélia, a senhora fala tanto em saudade, em amor.
fala sobre a origem da saudade. Então ela escreveu sobre a origem da saudade. Eu acho que eu tenho até na pasta aí, você deve já ter visto. Sim, sim. Então uma coisa que me fez ter muito carinho foi o que ela, no final ela botou: esta palavra saudade, inventada por D. Duarte, tem cheiro de madrugada e sabor de eternidade. Quando eu estive em Portugal, eu fui na cidade do Porto, onde tem o busto do D. Duarte. Então eu pedi a nossa guia para me mostrar. Então eu falei esse pedacinho. Falei assim, olha, ele que... Por que a saudade? Porque lá tem a escola de Sagres, que, né, colocavam os homens para aprender a navegação, né? Então o que acontecia? As esposas ficavam tristes, sozinhas, tinha um soldo do governo que dava, mas os filhos e a casa, era a mulher que tomava naquela época, né? 1700 ou 1500 e pouco, né? 1500, 1600. Então, ele sentia que as esposas estavam tristes. Então, essa tristeza, essa angústia, ele deu o nome de saudade. Tanto que essa palavra, né? É cantada e decantada, só tem em português. Então eu acho isso maravilhoso. Através dessa... Aí ela escreveu sobre a saudade. Eu tenho até... Está escrito aí, eu acho que eu botei para você aí. Aí eu fui gostando de tudo, de tudo. E ela ia me falando sobre os poetas, ia falando tudo. Tanto que quando eu estava na prefeitura, que seu Hilder teve um carinho imenso em me levar para trabalhar, eu trabalhei lá na prefeitura, eu me envolvi muito com cultura. Eu era turismo, mas eu acho que o turismo tem que ter cultura para você transmitir, né? Então eu pedia a todos os vereadores que pusessem um portal na entrada da cidade. Tem um de Amélia Tomás que ela diz assim, tem o de Adib Richa, que eu achei lindo, maravilhoso. Então eu pedi, põe o portal da cidade, põe. Adib Richa, o árabe, o português, né, que veio para Cantagalo, filho de árabes, então ele disse assim, nesta cidade da Serra, grito bem alto e não calo, se Jesus vier à terra, vem morar em Cantagalo. Eu acho isso lindo, lindo, belíssimo, né? Ficaria belíssimo, né? E como foi sua convivência com a professora Amélia? Foi imensa, foi assim, quando nós fomos estudar lá, ao Maurício, irmão do Dr. Júlio, que era meu colega, Francisquinho e vários outros coleguinhas que eu tinha lá. E Dona Amélia foi minha professora. Um dia Francisquinho implicou comigo, aí Dona Amélia falou assim, olha, se ficar com implicância aí eu vou expulsar os dois, não vou poder estudar em colégio nenhum. Eu fiquei quietinha, que eu já tinha sido expulsa aqui de Amélia Tomás, de Yayá, Dona Yayá, nesse colégio aqui, por causa de uma gargalhada, eu fui. Mas aí eu estudei com ela, até a 4ª série ginasial, e no ginásio também. E ela ficou, e eu fiquei dando atenção, porque ela era da idade da minha mãe. 96 anos que ela morreu, a idade de mamãe. E eu cuidava. E Gilberto Cunha foi um filho para ela. Então eu fazia as coisas na minha casa, uma sopa, uma comidinha mais assim para idoso, eu levava para Gilberto, está aqui para você, vê se Dona Amélia pode comer. E dava para ela. Então cuidei de Dona Amélia com todo o carinho que eu pude, sabe? E Dona Amélia, tanto que no livro Grau, Dona Amélia teve um problema de vista e ela ela já tinha feito o livro, mandou editar o livro. Aí, para corrigir, corrigindo. Então eu vinha pegar o livro, levava o rascunho e lia para ela. Aí ela falava assim, N vírgula, ponto e vírgula, muda essa aqui. Então eu fiz, tanto que ela me fez um elogio sobre o Grau. Ela fez um elogio sobre Grau, e no Grau, no livro Grau, no jornal, eu tenho um jornalzinho, deve estar ali na pastinha dela. Então foi assim, foi de aluna, com muito respeito a ela, mas gostava imensamente dela, e ela com todo carinho comigo. Então ela passou muita coisa para mim. Inclusive outro dia eu estava lendo lá em casa sobre essa atualidade que nós estamos vivendo, infelizmente, política. Então ela falou que é uma citação romana, que existia um juiz na antiga Roma que ele roubava, afanava glebas e mais glebas dos mais pobres. Então, como que ele assinava? O nome dele era assim, Lúcius Antônius Rufus Appius, em latim. Então, ele assinava assim, Larápius. Então, por isso que surgiu a nossa palavra larápio, ladrão, né? Gatuno. Larápio. Eu guardei aquilo, Dona Amélia, e tudo que ela me falava, eu ia em casa e escrevia por causa disso, né? Então, foi assim. Eu vi naqueles documentos que você me passou sobre a professora Amélia, eu vi vários poemas, várias trovas
que não foram publicadas Não foram ainda, publicadas, né? tem coisas lindas, lindas. A gente podia, não sei se poderíamos publicar isso, talvez. Mas eu tenho também Você faz a seleção? Mas eu tenho muitos livros dela lá em casa. Eu mandei para você, não, né? Não, mas o Gilberto me emprestou. O Gilberto te emprestou, né? Eu tenho lá em casa também. Eu gosto muito dela, que ela... eu tive um namorado que falava assim, Nil, eu tenho uma saudade de você. Aí quando ele telefonava, eu dizia assim, esqueço, enquanto envelheço, amores da mocidade. Só teu amor não esqueço, por culpa desta saudade. Ele fala outra vez. Isso é Amélia Tomás, de Amélia Tomás. Eu falava sempre para ele. Ele está vivo, se ele ver essa reportagem, ele está vivo. E a saudade é até uma fazenda em Cantagalo, né? É, Fazenda da Saudade. Onde Euclides da Cunha nasceu. Onde Euclides da Cunha nasceu, A saudade tem muita saudade da gente, né? É saudade, né? Mas e depois disso, quais outras personalidades de Cantagalo, tradicionais na área médica, jornalismo, que você pode realçar para nós, para os estudos do Instituto Mão de Luva? O Zé Negri foi uma coisa extraordinária. José Negri, você já tem? Grande jornalista. E Joaquim Antônio Negri. O maestro Joaquim. O maestro Negri. Joaquim. Exato. O maestro Joaquim, aconteceu o seguinte, eu falei, dona Amélia, nós não temos o hino de Euclides da Cunha. Esse pessoal ia todo lá para São José do Rio Pardo. Rio Pardo. Eu nunca fui convidada, eu tinha uma vontade de ir extraordinária. Aí eu falei, dona Amélia, a senhora faz uma letra para o hino de Euclides da Cunha. Ela falou assim, mas e o hino? Eu falei assim, eu desejo, dona Amélia, que a senhora faça a letra, Joaquim Antônio Negri faça a música, né? Sim. Que vai ser 2 cantagalenses, fazendo sobre um cantagalense maior que Euclides da Cunha, a estrela maior. Ela falou, vou fazer, fez. Aí falou, como é que nós vamos mandar? Aí eu procurei Desidério e pedi, Desidério, você tem o endereço do Joaquim Negri, do maestro? Ele falou assim, tenho. Aí ela fez uma cartinha, mandou, ele prontamente mandou. Tá aí com você também, eu botei, sim. tá aí. Aí eu pedi, aqui na Casa de Cultura, aqui em Cantagalo, a Casa de Cultura ali, tem um maestro, como é que chama aquele maestro, ele é um lourinho, baixinho, que está trabalhando na cultura agora. Ele é novinho, não é Celcinho não, é um outro, aquele rapazinho. Eu pedi a ele, eu dei a partitura e a letra, e ele vai fazer uns CDs. Eu falei assim, olha, faz esses CDs, vende na Casa Euclides da Cunha quando for visitação, faz, né, um meio de ganhar um dinheirinho para manutenção. Ele falou, dona Ini, já está quase pronta, eu vou te presentear com um, tá? Tá legal. Vai ser um prazer. Muito obrigado, muito obrigado. Então foi assim que surgiu o hino Euclides da Cunha. Então, não tem nada registrado nem nada, mas aí eu falei assim, eu não sei, que hoje em dia é muito perigoso, né, ter essas coisas. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Mas eu acho que ninguém pega, não. Não. Vou te botar responsável por isso, Celso. Mas é bom você lembrar isso, porque pouca gente conhece, né? Então, é muito bonito. O Joaquim Negri, por exemplo, fez o hino do Mão de Luva. Né? Então, que está no site do Instituto. Ah, sim. E, infelizmente, não foi gravado pela banda 15 de novembro, né? É uma pena, porque eu estive com eles, mas não conseguiu essa gravação. Então, tem muita coisa. E aí, na área médica, quem você ressaltaria dos antigos, né? Dos antigos... Da minha época, assim, é o Dr. Carvalho, né? O pai do Dr. Júlio, que inclusive o Dr. Carvalho, meu avô, era padrinho dele, ajudou a pagar os estudos dele. Ele deu um retrato lindo de formatura a ele, aí eu doei para o Dr. Júlio, está lá no consultório do filho dele, do Marco Antônio, né? É Marco Antônio que ele chama, né? Marco Antônio. Marco Antônio, está lá no consultório dele, o Dr. Carvalho, e eu venho, assim, de uma família de médicos, porque o meu bisavô, Dr. Antônio Luiz Chevran, morava aqui em Cantagalo, foi terminar os estudos dele em Bruxelas, na Bélgica, se formou em médico. E a tese dele foi accouchement, quer dizer, parto, sobre parto. Sim. E ele ganhou 7 diplomas, eu tenho eu tenho todos os quadros, todos os diplomas dele num quadro lá. Ele ganhou 7 porque era doenças tropicais. Ele ganhou um revólver e ganhou um relógio. Relógio de ouro, ele ganhou de prêmio que ele ganhou. Então ele veio para Cantagalo, quando ele chega aqui, ele morava ali nas Lavrinhas. Ele chega aqui, estava o surto da febre amarela. Então ele descobriu que era febre amarela. Sim. Teve uma junta médica, você lembra de Dona Ercília e Dona Idê? Sim. Eles moravam ali onde é o edifício, aquele edifício ali. Sim. Teve uma junta médica ali.
Meu bisavô veio de Tilbury com o rapaz tocando Tilbury. Antigamente era tipo uma carruagemzinha, né? Ele veio para a junta médica. Quando ele expressou a sua opinião, que aquilo era febre amarela, que dava nos pântanos, né? E tudo, os colegas duvidaram da palavra dele. E antigamente a palavra valia ouro, né? Sim. Então meu pai falava, a palavra vale ouro. Olha a sua palavra, porque ela vale ouro. Sim. Eu tenho isso sempre na minha mente. Então ele ficou tão humilhado que ele despediu da equipe médica, entrou no Tilbury. Minha mãe me contou isso. Então ele tirou a cartola e falou assim, olhou para a igreja do Santíssimo e falou assim, Deus que olhe por Cantagalo, isso aqui vai ser arrasado.